Olá, olá! Como prometido, então vamos fazer uma abordagem sobre o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço. Pois bem, veja, o FGTS, ele foi criado na década de 60, mais precisamente em setembro de 1966. E veio com o objetivo interessante, porque olha como é que era a legislação na época. Na época, a gente já tinha, né, a consolidação das leis do trabalho. A consolidação das leis do trabalho é um decreto-lei de 1943, na época de Getúlio Vargas. Nessa época, o que falava o direito do trabalhador, né? Para o direito do trabalhador. Então, o que se falava? Falava assim, que o trabalhador que tivesse na empresa trabalhando na mesma 10 anos ou mais, tá? Ou seja, mais de 10 anos ou mais, ele adquiriria direito à estabilidade definitiva. Então, ele viraria estável. A empresa não poderia mandar ele embora sem justa causa. Quem estava na empresa antes de 10 anos e existia rescisão contratual, porque não existia estabilidade, então existia a possibilidade de você rescindir o contrato, também tinha uma indenização. Mas era uma indenização pequena, que resguardava pouco a condição do trabalhador. Então, em 66, quem era o presidente? Quem era o presidente? Castelo Branco? Eu penso que eu fiz história, mas não lembro, não me apeguei à história do Brasil, viajei em outros lugares do mundo. Enfim, salvo engano, se tiver algum erro, eu faço comentário embaixo. Foi Castelo Branco. E a ideia foi o seguinte: vamos criar um direito ao trabalhador, dando a ele o direito de optar para aqueles que então tinham estabilidade definitiva, ao invés de ter estabilidade, ele ter direito ao FGTS, que seria o quê? Uma obrigação que o empregador teria que ter em pagar todo mês, sobre a remuneração do empregado, um valor que ia ser depositado para o trabalhador numa conta vinculada. Então, o empregador, ele pagaria mensalmente para o empregado 8% da remuneração dele, e todo mês iria ser feito esse depósito e o empregado teria direito a esse valor. Só que não podendo sacar e movimentar esse dinheiro. Não, ia ficar guardado o dinheiro lá, ia ficar rendendo, e no momento de uma rescisão, ele teria garantia de sacar aquilo que a empresa tinha depositado durante o período do trabalho, mais
40% do saldo a título de multa pela rescisão. Veja, era uma condição optativa. Por que era uma condição optativa? Porque o empregado optava em ter a estabilidade definitiva ou em ter o FGTS. Então, era para esses a faculdade da escolha de manter-se estável ou ter direito ao FGTS. Ora, se ele ficasse anos trabalhando na empresa, tá? E ficasse além de 10, 20, 25, 30 anos trabalhando na empresa, quando ele saísse, se aposentasse, então ele teria essa poupancinha garantida pelo empregador e a qual ele não movimentou, ele não mexeu, o dinheiro ficou lá só rendendo, super rendendo, e aí ele sacaria esse valor e iria usufruir desse período no momento da idade mais avançada. Ou não, ou ele ficava estável, ou seja, a empresa não poderia mandar ele embora de jeito nenhum, e porém, ele não teria essa poupancinha paga todo mês pelo empregador e ele não teria esse dinheiro depois para sacar no final. O empregado que optasse pelo FGTS, então poderia ser mandado embora a qualquer momento. A empresa mandando ele embora sem motivo, sem motivação, sem justa causa, então pagaria uma multa por isso, que seria o percentual de 40% sobre o saldo pago. E para quê? Para garantir que ele tivesse meios de se sustentar no período do desemprego, né? Até que ele conseguisse um novo emprego. Então, uma garantia de subsistência no momento de uma demissão involuntária, né? Essa era a ideia. Ou que se fizesse um dinheiro para ter guardado e na hora que extinguisse o contrato, houvesse uma rescisão contratual, por qualquer dos motivos de rescisão, ele sacaria esse valor. Tá. Então essa foi a ideia inicial. Mas, com a Constituição Federal de 88, a Constituição Federal garantiu, no artigo 7º, a obrigatoriedade do pagamento do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço. Ou seja, acabou em 88 com a estabilidade definitiva dos trabalhadores. Então, qualquer empregador poderia mandar empregado embora sem justa causa, ou seja, de forma imotivada, desde que pagasse a multa dos 40% do saldo do FGTS. E que então, a partir de, com a Constituição Federal de 88, então a partir de 88, só passou a existir estabilidade provisória. Só. Estabilidade provisória. Muito bem, que nós temos lá 6 estabilidades provisórias, né? Um outro momento a gente vai falar sobre as estabilidades provisórias. Mas enfim, então veio a Constituição Federal de 88 e deixou de ser optativo, passou a ser obrigatório e com o mesmo caráter, né? Nos casos de rescisão sem justa causa, onde o empregado não tem meios de subsistência, ele possa sacar o FGTS e o empregador que o demitiu sem justa causa pagaria multa dos 40% para uma garantia. E no caso de não haver rescisão, na aposentadoria, então ele iria poder fazer o saque desse valor que é dele, porque o direito é dele, o empregador paga para ele, então ele teria essa poupancinha
durante o período que ele trabalhou. Então aí a gente já consegue identificar a diferença entre um empregado seletista da esfera privada ou de empresa pública, que é abrangida pela CLT, ou seja, um empregado público, mas regido pela CLT, portanto, segue a regra da CLT com direito a FGTS e não tendo estabilidade definitiva. E o funcionário público, portanto, não tem direito ao FGTS, mas tem estabilidade definitiva depois que ele passa do estágio probatório. Então, essa é a ideia. Se eu deixasse que o empregado movimentasse a conta dele, ele ia gastar o dinheiro toda hora. Ele ia usar o dinheiro para qualquer coisa. Ah, eu quero comprar um carro, vou lá e saco meu FGTS. Quer dizer, ia perder o objetivo, porque o objetivo era de manter o empregado no caso de desemprego involuntário ou na época da idade da aposentadoria, para você sacar o dinheiro que é teu por direito, porque é seu. O empregador paga para você, trabalhador. Mas você não pode mexer um dinheiro que é seu. Mas a ideia é interessante. E, obviamente, só vale para aqueles que são empregados regidos pela CLT, tá? Então, essa é a ideia. Ora, o que é esse programa que foi criado agora do empréstimo do trabalhador? Para não dizer outra coisa, é super desagradável isso, porque, perde-se totalmente o caráter e o objetivo do FGTS. Porque o FGTS é uma garantia para mim, entendeu? E essa garantia eu vou dar ao banco a partir do momento em que eu faço um empréstimo, onde a garantia do pagamento é o meu FGTS. Entende? Ah, mas Vânia, é legal porque os juros é menor, inclusive, do que o empréstimo consignado em folha. Mas é um dinheiro que é teu de uma poupancinha tua, que não rende nada. É péssimo rendimento, nem de uma poupança é. Mas, enfim, descaracteriza o objetivo. Cara, eu vou fazer empréstimo com dinheiro que é meu e vou pagar juros de um dinheiro que é meu pro banco, porque quem vai ganhar com isso é o banco, né? Eu vou pagar juros pro banco porque eu tô fazendo um empréstimo baseado no meu FGTS, dinheiro meu mesmo, né? É meu dinheiro, eu só não posso sacar. E quando eu digo que eu não posso sacar, é porque o dinheiro fica lá na minha conta vinculada, mas sendo movimentada pelo Estado, certo? Então o Estado faz a gestão do dinheiro e usa, obviamente, esse dinheiro, né? E usa para diversas coisas. Um dos principais objetivos do dinheiro depositado do FGTS é, durante o período do governo PT, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Veja, eu acho justo, acho correto e acho muito válido o FGTS como um direito do empregado. Até porque, senão, né, se teria rescisões diversas e o empregado sempre estaria desassistido. Então, acho super válido a questão do FGTS. É uma garantia. E é uma forma de ele ter um dinheiro que ao final com a sua idade avançada, ao final da sua contratação, ele vai ter
direito a esse valor que ficou guardadinho com um rendimento péssimo, mínimo, horroroso, mas que tá lá e que é meu. Então, esse empréstimo do trabalhador, onde vai aparecer na carteira de trabalho digital do empregado várias oportunidades de empréstimo com juros interessantíssimos e o empregado necessitando do dinheiro, porque afinal tá caro, né? As coisas estão caras. Tá caro? Faz o empréstimo do Lula. Tá caro? Faz o empréstimo do Lula. Com o seu próprio dinheiro. E paga juros pro banco. E as pessoas que necessitam muito vão fazer. E vão se endividar. Porque com um salário baixo, com tempo de serviço de empresa baixo, o teu saldo é pequeno. E se você sair da empresa, tiver uma rescisão contratual, você vai ficar com débito, você vai ficar devendo. E outra, quantos empréstimos você vai fazer? Claro, tá limitado. Só que quem tem que saber é o empregador desse limite. E aí vai chegar a informação quando o empregado fizer o empréstimo do trabalhador, vai chegar no DET do empregador a informação. Ou seja, o empregador, olha que loucura, o empregador, ele vai ser informado através do documento eletrônico, do domicílio eletrônico, de que o seu empregado fez um empréstimo. E aí eu já sei que na hora da folha lá do pagamento, na hora de fazer o pagamento, eu já tenho conhecimento em relação ao empréstimo que foi feito para aquele trabalhador. Então, na verdade, eu vou fazer o empréstimo colocando como segurança um dinheiro que é meu, pagando juros para o banco. É isso. Em resumo, é isso. Então, tem que se pensar bem, né? Sobre esse empréstimo. Os juros é menor? Mas você vai ficar devendo? E não sabemos como é que vai estar a sua condição para fazer o pagamento. Se o país vai melhorar ou vai só piorar, né? E de repente esses juros modifiquem, né? Analisando, obviamente, pela Selic os juros que a gente tem, é surreal, né? O que a gente vive de juros, porém, fazer empréstimo do trabalhador em último caso. Mas, enfim, infelizmente, ficou demonstrado aí que já milhões de trabalhadores já fizeram simulação a respeito desse empréstimo, tá? Não que efetivamente já tenham feito o empréstimo. Não é isso que eu disse. Eu disse que milhões de trabalhadores já fizeram a simulação sobre os valores do empréstimo do trabalhador. Então, infelizmente, aqueles de mais baixa renda, aqueles que têm salários mais baixos, remunerações menores, os que mais vão ser propensos a fazer esse empréstimo. E vão estar pagando juros para um banco de um dinheiro que é deles mesmo. Tá. Muito bem. O FGTS, se ele tem o objetivo de fazer um pé de meia para mim, também não posso usar esse termo, que existe um benefício com esse nome. Enfim, se é para fazer uma garantia de valores para mim na hora do meu desemprego,
ou na hora da minha aposentadoria, eu não mexo nesse dinheiro. Quem está usando meu dinheiro é o Estado, não posso falar governo, é o Estado que está mexendo com esse dinheiro, gastando meu dinheiro, mas que na hora que eu precisar, o dinheiro vai estar lá, é meu. Só que quem paga isso é o empregador, certo? É o empregador que está te pagando isso. E como a intenção é que você não use esse dinheiro antes do prazo efetivo, e que é para você ter como apenas um auxílio no caso do desemprego, ou nos casos de aposentadoria, era a ideia principal, então você não pode movimentar a conta vinculada. Mas a lei que depois da Constituição Federal de 88 veio e trouxe a regra do FGTS, que é a Lei 8.036 de 90, ou seja, a Constituição Federal de 88, em 90 veio a lei trazendo a regra do FGTS. Então ela trouxe lá no seu artigo 20 quais são as possibilidades de você movimentar a sua conta vinculada do FGTS. E ela traz as hipóteses, tá? E traz algumas hipóteses que foram sendo atualizadas com o tempo, mas que, em regra, tá lá as seguintes hipóteses. A conta vinculada, artigo 20 da Lei 8.036 de 90. A conta vinculada do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: despedida sem justa causa, inclusive a indireta, a culpa recíproca e de força maior. Num outro momento eu vou explicar o que é rescisão indireta, culpa recíproca e de força maior. Inciso 1º-A. Extinção do contrato de trabalho previsto no artigo 484-A da CLT, que foi incluída pela reforma trabalhista em 2017. Inciso 2º. Extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos filiais ou agências, supressão de parte de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas condições do artigo 19A, ou ainda falecimento do empregador individual, sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado. Inciso 3. Principal objetivo: aposentadoria concedida pela Previdência Social. São 4. Aposentadoria especial, aquela que eu tô exposta a agente nocivo e me aposento depois de 15, 20, 25 anos de exposição a determinado agente nocivo. Aposentadoria por tempo de contribuição, né? Tem que ter tempo de contribuição e idade depois da reforma trabalhista, depois da reforma previdenciária, perdão, que então seria 35 anos de contribuição, homem 65 anos de idade, mulher 30 anos de contribuição, 62 anos de idade, mas ainda tem regras transitórias. Aí tem a aposentadoria por idade, que é 62 anos para mulher, 65 anos para homem, cumprindo a carência de 180 contribuições mensais, e a aposentadoria por incapacidade permanente, chamada antes da reforma previdenciária de aposentadoria por invalidez, tá? Nesses casos, dá para fazer o saque do FGTS. Inciso 4. Falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago aos seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na Lei Civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário e arrolamento.
Inciso 5º, pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Inciso 6º, liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor do financiamento imobiliário. Inciso 7º, pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria ou lote urbanizado de interesse social não construído, observado algumas condições. Inciso 8º, quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do Fundo de Garantia pelo tempo de serviço. Inciso 9º, extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive os trabalhadores temporários, aqueles da Lei 6.019 de 74. Inciso 10, suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, comprovada por declaração do sindicato da categoria. Inciso 11, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. Inciso 12, aplicação em cotas de fundos mútuos de privatização, regidos pela Lei 6.385 de 76. Inciso 13, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV. Inciso 14, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal em razão de doença grave, nos termos do regulamento. Inciso 15, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos. Inciso 16, necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento. A gente vê sempre, né, catástrofes, enchentes, aí liberam lá o FGTS. Inciso 17, integração de cotas FI e FGTS, respeitando uma regra própria. Inciso 18, quando o trabalhador com deficiência por prescrição necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e inclusão social. Inciso 19, pagamento total ou parcial do preço de aquisição de imóveis da União inscritos em regime de ocupação ou aforamento. E inciso 20, anualmente no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos valores constantes do anexo desta lei, observado o artigo 20D desta lei. Isso aqui foi uma novidade, olha, então eu não posso mexer em hipótese nenhuma no meu FGTS, cujo dinheiro é meu, mas eu até entendo por quê, para você ter garantido o dinheiro guardado lá. No caso de um infortúnio, de uma rescisão sem justa causa e no caso de uma aposentadoria. Mas você pode, no mês do seu aniversário, fazer um saque proporcional lá. Tem uma proporcionalidade com base na sua remuneração. E essa regra foi acrescentada à lei em 2019, né? Na época que o presidente era o Bolsonaro. Então, existe aí uma possibilidade de movimentação que é pelo seu aniversário, tá? Inciso 21, a qualquer tempo, quando seu saldo for inferior a R$80 e não houver ocorrido depósitos ou saques por no mínimo 1 ano. Inciso 22, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras aquelas reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Então, essas 22 situações são as ensejadoras do saque do FGTS. Então, essas são as hipóteses, tá? Senão, o dinheiro fica lá, rendendo de forma horrorosa, mas é seu, certo? Muito bem. Como se não bastasse, eu sei que tá compridinho e eu vou precisar falar desse assunto, porque eu necessito fazer esse comentário. Então, eu preciso dizer que, em razão de recomposição das contas vinculadas do FGTS atingidas pelos expurgos inflacionários oriundo do Plano Verão e Plano Collor 1, foi um rombo gigantesco. Quem é da época deve se lembrar o que aconteceu nesse período. Não foi feitos os reajustes adequados. E aí, quem vai pagar essa conta? A Caixa Econômica não fez os reajustes. E aí, quem paga a conta? Porque o direito é do trabalhador, né? O Estado não fez o que tinha que ter feito. Então, gerou-se um rombo de 42 bilhões aproximadamente. E aí, alguém tinha que pagar essa conta e reajustar o FGTS dos trabalhadores. Quem? Os empregadores, os empresários. Então, por um equívoco do Estado, através de um governo, Collor, o empregador pagou a conta. E ele pagou a conta através do que foi instituído uma contribuição social, que foi através de uma Lei Complementar 110 de 2001, que foi instituída em junho de 2001, com o objetivo de atualizar as contas vinculadas do FGTS. Então, ele trouxe duas contribuições sociais para o empregador pagar. E falou assim, olha, empregadores, vocês, na hora de mandar o empregado embora sem justa causa, vocês, além dos 40% da multa rescisória que vai para o bolso do empregado, você vai pagar mais 10 que vai para o bolso nosso, Estado da União, para que a gente guarde dinheiro, para que a gente possa fazer o reajuste, né? A atualização do FGTS. Então, você vai nos ajudar a pagar essa conta que nós cometemos o erro de não fazer a atualização. Como? Na hora de você mandar o empregado embora sem justa causa, 40 vai para o bolso dele e 10 do saldo vem para nossa conta. Tá. E mais, sobre os depósitos mensais que você faz na conta dele, que é 8% da remuneração, não do salário, da remuneração, vai ficar acrescido a alíquota de 0,5%. Então, 8 mais 0,5% vai incidir sobre a remuneração do empregado. 8 é dele, 0,5% é nosso. Só que a lei veio e disse que esses 0,5 décimos seria por prazo determinado. 60 meses, 5 anos, portanto. Então, começando em 2001,
5 anos depois acabou e de fato acabou, tá? Porque era provisório, né? 5 anos, 60 meses, acabou a alíquota de 0,5% sobre a remuneração do empregado. Ou seja, o empregado não tinha nada, era só uma base para se pagar, para entrar dinheiro nos cofres da União. E os 10% da multa rescisória não veio na legislação prazo do fim, mas a lei foi criada com prazo determinado. Então, uma vez que o rombo orçado era 42 bilhões, uma vez que se juntasse os 42 bilhões, então não havia mais necessidade de se manter a contribuição social complementar, né? Só que não. Ficou. E ficou. Aí, em 2013, o Congresso Nacional aprovou uma legislação com a extinção dos 10% da multa rescisória. Só que Dilma Rousseff, presidente na ocasião, 2013, vetou essa lei que foi aprovada pelo Congresso. Vetou, com a justificativa de que esse dinheiro custeava o programa Minha Casa Minha Vida. O que os empregadores, os empresários do Brasil têm a ver com sustentar plano de governo, que daí não é do Estado, é de governo? Minha Casa Minha Vida. Fala pra mim. Diga para mim. Enfim, finalmente em 2019, veio uma lei. Peraí que a minha cabeça não é tão boa assim. Qual é o número da lei? 13.932? Gente, se não for, eu vou escrever aqui embaixo, tá? 13.932 de 2019. Eu sei que é de 2019, e daí entraria a partir de 1º de janeiro de 2020 a extinção completa da contribuição social adicional criada pela Lei Complementar 110 de 2001. E daí, finalmente, os empregadores, então, deixaram de sustentar programas de governo, né, e que não era direito do trabalhador. Esses 10% era para a União. E aí, muito se discutia, inclusive, uma rescisão que não existia, nunca aconteceu, era só situações hipotéticas, assim. Antes da reforma trabalhista, eu ouvi falar que tinha um acordo aí de rescisão, que era mais ou menos assim. Olha que ilusão! Era mais ou menos assim. O empregado queria sair, mas não queria pedir demissão. E daí a empresa mandava o empregado embora através de um acordo entre as partes. Mandava o empregado embora, pagava e ele devolvia a multa. Só que no caso, no período em que teve os 10% a mais, como é que vai devolver os 10%? Os 10% não caiu na conta do empregado. Então o empregador tinha que ser bem legal, né? Para fazer esse acordo que não existia, que eu tô falando de forma hipotética só. E que perderia 10% disso, porque iria para a União e, portanto, teria retorno de 40%, sendo que ele pagou 50%. Quando não tinha golpe, o empregador não devolvia nada. E o empregado não devolvia nada. Ora, não faz o que não é previsto em lei, né? É isso. Então, essa é a história do FGTS.
A história da Lei Complementar 110, né, criando mais uma condição para o empregador em pagar erros de governo, e a ideia do empréstimo do trabalhador. Então, é isso, pessoal. Isso é o resumo do FGTS desde a década de 60 até hoje, março de 2025. Até logo!